seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amo Gente, Odeio Conta, o podcast pra você que, assim como eu, ama gente, odeia conta. Hoje eu tô aqui com o João Henrique Virus, sobrenome chique, né, gente? E ele é sócio da Vita Science, empresa de saúde integrativa e suplementação, é estrategista e copywriter. Bem-vindo, João. Obrigado, Ju. Vamos falar um pouquinho mais sobre saúde, marketing, copy e liderança também, né? João, você é um dos líderes que eu mais admiro no todo, e por uma série de fatores que a gente vai descobrir aqui já já. E eu queria saber qual que é a tua história com o nicho de saúde. Por que você foi pro nicho de saúde? Você olhou e falou assim, saúde, eu vou ser bom nisso aqui. Muito bom, inclusive, nisso aqui. Acho que hoje pensando, né? Acho que eu tô no nicho de saúde faz desde 2015. Então, daqui a pouco eu vou fazer uns 9 anos já falando sobre saúde. Então, tem alguns motivos, né? Que, enfim, já tive a oportunidade de escrever e ir para outros nichos, né? Especialmente finanças já. Mas eu sempre escolhi saúde, acho que por um motivo. Primeiro que eu comecei na parte de marketing digital trabalhando até com o Sérgio, né? Sérgio Bertolucci. Então, essa área de emagrecimento, tudo, né? E sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Academia, enfim, sempre fiz esporte. Então, já tinha uma certa aderência ali com o nicho, né? Uhum. Mas acho que uma outra coisa que também me fez fixar nesse nicho, né, que eu acho que é o mais importante, quando eu estava começando nessa área de saúde, inclusive de emagrecimento com o Sérgio e tal, meu pai teve um problema de coração, né? Meu pai teve um ataque cardíaco, enfim. Eu não morava mais com eles, já morava sozinho, morava com alguns amigos, e no final deu tudo certo, mas é sempre aquele trauma, né? Eu lembro que minha mãe me ligou, já estava no hospital, tudo. Ele teve que fazer uma cirurgia na hora, né? Para botar o catéter, eu acho, né? Enfim, hoje ele está super bem, né? Mas isso acho que sempre ficou um pouco comigo, assim, né? Será que não tinha alguma forma melhor de, sei lá, meu pai viver? Ou, enfim, dos meus pais, né? De uma forma viver um pouco melhor, especialmente meu avô teve problema de coração, meu pai tem problema de coração, teve problema de coração, né? Então, assim, é uma coisa um pouco familiar, né? E acho que, como eu te falei, acho que quando eu me fixei realmente no nicho de saúde, já estava em São Paulo, trabalhando na Jolivie, né? Sim. E o primeiro lançamento na época, a Camila era minha chefe, eu insisti, torrei o saco da Camila porque eu queria fazer um lançamento de coração. Né? João, porque, enfim, toda a história da minha família, do meu pai. E foi muito legal que, enfim, escrevi o lançamento, tudo. E eu não sabia, mas depois me falou que meu pai viu o lançamento. Mentira, ele acompanhou o CPL, tudo bonitinho. Exatamente. E, enfim, isso foi uma coisa... E hoje ele sabe que foi... Pô, sim, exatamente. E foi uma coisa assim, para mim foi muito mágico, né? Então eu tava aprendendo escrevendo, e no final das contas meu pai viu, né? E querendo ou não, isso acabou gerando nele muitas coisas. Então hoje, por exemplo, ele toma ômega, ele toma suplemento, ele se cuida. Quando acaba ele te liga, filho, meu suplemento acabou. Exatamente, ele me pede suplemento, né? Por causa da Vita. Que fofo. Mas eu vejo que hoje ele tá muito melhor do que ele estava alguns anos atrás, sabe? E é muito incrível ver como eu, como copy, tive que estudar saúde para escrever, né? Como eu consegui mudar um pouco os hábitos da minha família, né? Dos meus pais, para que hoje eles, acho que tenham uma saúde muito melhor, né? Inclusive hoje a Maria Clara tem 10 meses, né? Minha filha, e eu vejo o quanto eles melhoraram a saúde deles para poder ficar com ela, sabe? Então, meu pai nunca mais teve problema de coração, sempre se cuida. Inclusive, já teve algumas vezes que até meu pai questionou o médico sobre o que ele aprendeu com o que eu escrevi, sabe? Que meu filho é copywriter de coração, ele escreve assim, não. Exatamente. E é muito legal que nesse episódio que ele me contou, né? Que ele chegou pro médico, enfim, que ele queria saber se podia tomar ômega, se não podia, né? E o médico foi super resistente, inclusive foi grosseiro com ele, sabe? E depois o médico pediu desculpa, mas foi muito legal como eu escrevendo sobre e ele vendo as coisas, como que ele tomou consciência disso, sabe? E hoje acho que meus pais, e eu imagino, né? A gente escreve para tanta gente que não tem, às vezes, dimensão, né? Sim. Mas o quanto isso já acabou impactando outras pessoas, né? Esse conhecimento que a gente gera para elas. Então,
Acho que essa foi mais a minha história com saúde. Tanto uma história pessoal, que eu sempre gostei muito, Sim. mas essa história especificamente com o meu pai, assim, com a família, né? Acho que foi uma coisa muito... que eu consegui ver o impacto, sabe? Sim. Às vezes a gente não tem dimensão, a gente vê depoimento, a gente vê como as pessoas melhoraram, mas ver isso na tua família acho que é uma diferença muito grande e te marca muito, né? Então, acredito que outras famílias também viveram isso. Acho que lindo. Por isso que saúde é tão mágico, né? Sim. E, enfim, outros nichos são importantes também. Finanças, a pessoa ganha dinheiro, mas saúde é uma coisa de tu conseguir aproveitar, né? Conseguir aproveitar com a tua família, conseguir aproveitar com teus filhos, com teus netos. Então, acho que é por isso que esse nicho de saúde, essa área, acho que é tão linda, sabe? Como é que é o nome do teu pai, João? É Marcelo. Seu Marcelo, se estiver assistindo, teu filho tá mudando a vida de muita gente, viu? Começou aí, ó. A vida tem caminhos muito diferentes para levar a gente para onde a gente precisa estar. Isso é muito louco, né? Eu sei que você acredita nisso também. E você acredita que talvez, se seu pai não tivesse tido esse episódio, você teria ido pro nicho de saúde assim mesmo? Eu não sei. Eu acho que começar, eu já tinha até começado, mas assim, me fixar e entender que isso talvez seja o nicho que mais me realiza, não sei, talvez não. Talvez eu tivesse ido para finanças ou alguma coisa que... Assim, são nichos mais sexys, vamos dizer, né? Saúde, a gente escreve para pessoa mais velha, né? Não tem todo aquele glamour. Sim. Mas acho que não, essa é uma coisa que me bateu muito forte, né? E que nem eu te falei, ver isso na família e provavelmente a gente consegue gerar isso na família de outras pessoas, eu acho que esse é o principal impacto, sabe? Sim. Uhum. E, João, o que você sente que mais te desafia no nicho de saúde hoje? A gente está em 2024, todo mundo tem informação de todo tipo. Você entra no Google, no ChatGPT, e ele te fala várias coisas maravilhosas. Mas o que você acha que é o diferencial de alguém que escreve para saúde hoje ainda? Pegar um copywriter que faz isso. Tá. Eu sempre falo isso pro meu time, para as pessoas que eu já treinei. Acho que primeiro a pessoa entra de copy, né? Vamos falar. A pessoa entra, enfim, começa a aprender sobre copy, né? Faz vários cursos e tal. Só que depois de um tempo, essa evolução em copy mesmo, né, na parte técnica, ela começa a ser muito marginal, a ser muito pequena, né? Sim. Quanto mais tu entende, a tua evolução é cada vez menor, né? Isso é uma questão. Então, assim, para copywriter de saúde, tem um determinado ponto ali que ele precisa entender sobre o nicho, né? Então, quanto mais ele pesquisar e entender sobre saúde, eu acho que é esse o grande diferencial. Isso que eu só acho que é um pouco geral, não só sobre saúde, né? Chega num nível que tu precisa ser muito mais técnico sobre o assunto que tu está escrevendo do que necessariamente sobre a técnica de copy, né? E saúde tem uma coisa que é muito interessante, é que saúde, tudo se conecta, né? Então, se a pessoa tem um problema de diabetes, provavelmente ela vai ter um problema de memória, um problema de coração, enfim, tudo está conectado. Então, tu entender como a parte de saúde funciona, o corpo funciona, tu consegue ser um profissional muito melhor, porque tu consegue pegar ganchos diferentes de, sabe, um problema de coração, um problema de diabetes, e tu conectar isso. Mas para isso tu precisa entender sobre saúde, né? E assim, poucas pessoas acho que estão dispostas a mergulhar tão a fundo, né? Então, por exemplo, sabe, já escrevi sobre emagrecimento, sobre coração, diabetes, Alzheimer, câncer. Então, tu tem um repertório maior, então tu consegue conectar um pouco mais. Então, o diferencial mesmo, eu acho que, claro, nos níveis iniciais tem que entender sobre copy, né? Sim. Mas depois de um certo nível, eu acho que entender sobre saúde, eu acho que realmente é o diferencial que faz uma pessoa ser um bom copywriter, estrategista e até a outras posições de marketing falando do nicho daí de saúde, né? Sim. Porque, por exemplo, quando a gente vai pensar em produto novo para lançar, tem que entender um pouco sobre o nicho, tem que entender um pouco sobre o que talvez valha a pena. Quando a gente está falando de uma empresa maior, que nem, por exemplo, a Vita, tem que saber quais produtos se conectam, né? Então, vale a pena a gente ir para uma linha mais de, sei lá, diabetes, de emagrecimento, como esses produtos vão se conectar para a pessoa comprar mais produtos da gente, né? Então, esse entendimento de mercado de nicho precisa ter, né? Eu acho que esse é o grande diferencial, assim. E as pessoas não estão... essa especialização, acho que elas não têm muito
muito presente. Então, geralmente é só fazer mais um curso de copy, mais um curso de copy, mais um curso de copy, quando na verdade eu acho que a bala de prata, o pulo do gato é tu entender sobre saúde. Uau. Né? Quero saber mais sobre esse lance do produto. Quero guardar essa pergunta, porque eu acho muito louco escolher como você vai lançar um produto, né? E quero falar do passado. O que te trouxe, né? Você é de Porto Alegre. Sim. E o que te trouxe para São Paulo? O que você queria ser quando você crescesse? Porque a escrita te levou a lugares que talvez você nunca tenha imaginado, né? Com certeza você sabia que você ia crescer, você é um cara movido a desafio, te conheço. Mas a escrita te levou a lugares que você nunca imaginou que chegaria, talvez. Totalmente. O que te trouxe para São Paulo? Como é que foi essa coisa da jornalista, da PUC, né? Formado pela PUC, tipo, se formou muito bem, poderia estar atuando em qualquer canal de comunicação, para copywriter, muito bem sucedido e sócio de todas as empresas que você atuou até hoje. Isso é uma coisa muito legal de falar também. E com o João, que queria ser alguma coisa quando crescesse, como é que você conectou tudo isso? Eu comecei na faculdade, acho que com o sonho de qualquer menino que começa jornalismo, ou da maioria dos meninos que começa jornalismo. Eu amo futebol, amo rádio, e eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Ou seja, rádio. eu poderia estar no jogo do Liverpool agora de graça por sua conta, mas estamos aqui, entendi. Exatamente. Então, o meu sonho quando eu entrei na faculdade de jornalismo era ser repórter de esporte, né? Mas, enfim, fui fazendo faculdade e eu vi que, até pelo meu pai é administrador, né? Tem empresa, tudo. Eu gostava muito da parte, entre aspas, administrativa, de negócio, sabe? Tanto que eu acabei no jornalismo migrando para uma área mais de assessoria de imprensa, né? Que é uma parte um pouco mais, entre aspas, estratégica, né? Sim. Tem questão de posicionamento e tudo. Mas, enfim, eu me formei, trabalhei 2, 3 anos com isso, mas daí eu, enfim, estava um pouco inquieto, não estava gostando, achava que o nicho o jornalismo em si era muito limitado, né? Sim. Em termos de oportunidade, em termos de ganho, né? Então eu queria fazer uma outra coisa. Daí acabei fazendo uma pós em marketing digital na SPM, que não serviu de muita coisa, né? Mas me abriu uma porta legal, que foi trabalhar, na época era o Autoridade Fitness, que tinha o Sérgio, tinha alguns outros produtos, né? Eu entrei lá, eu lembro que eu vi um anúncio de uma vaga, né? Foi impactado. Não, exatamente, foi um ad que eu vi, era para área eu acho que era para a área de marketing em geral, assim, a área de venda e marketing. E eu nunca tinha vendido nenhum palito na vida, né? Você não sabia vender, João? Ou você só nunca tinha vendido? Não, nunca tinha vendido, não sabia vender nada. Mas tinha feito marketing digital, Sim. né? Então, peguei, fui na cara dura, porque achava que não ia dar certo. Mandei, me inscrevi, fui indo. Acabei sendo contratado, né? E daí lá eu comecei numa área, depois eu migrei para a parte do Sérgio como copy. E peguei, porque eu sabia escrever, tinha essa parte de copy, vaga lá, comecei a escrever, começou a dar resultado e tal. E fui crescendo. Daí lá dentro me tornei o head ali da área de marketing do Sérgio, depois da empresa e tal. Mas teve um momento que, mesma coisa da inquietação, né? Eu estava na área de jornalismo, estava um pouco inquieto lá. E eu amava copy, continuo amando, né? E eu sempre pensei, qual o melhor lugar de copy do Brasil? Daí tinham 2 lugares, né? Que era do mesmo grupo na época da Ágora, né? Que era a Empíricos e a Jolivie. Jolivie de saúde e Empíricos de finanças, né? E foi bem nessa época que eu estava com essa inquietação que o Beto lançou a primeira formação do Copy Camp, né? Quando eu vi a formação que ele anunciou, tudo, né? Fala pra quem tá em casa quem é Beto, porque as pessoas não estão entendendo a expressão. Verdade. A expressão dessa conquista, João. É o Beto Altenhofen, que é o CMO da Empíricos, né? Okay. Então, enfim, Empíricos naquela época era 18, 19, era a maior empresa de marketing digital, continua sendo uma das maiores, né? Foi adquirida pelo BTG, mas enfim, naquela época continua sendo, mas naquela época era ainda mais referência em copy, né? O Grupo Ágora, né? Sim. Que era a empresa dos Estados Unidos, que criaram a Empíricos e a Jolivie, que era de saúde. E bem nessa época o Beto abriu a primeira formação de copyright. E como eu era do mercado, sabia que no final ele ia vender alguma coisa. Era certo, né? Você não caiu. Exatamente, sabia que ele ia vender alguma coisa. Então, o que aconteceu? Eu, enfim, vi os CPLs, eu sabia que ele ia me vender alguma coisa, mas no final das contas foi melhor, porque a proposta foi uma das melhores ofertas que eu já vi, né? Era, enfim, tu fazer todo o curso e no final do curso
tinha um concurso, né? De mandar o one pager, que é uma proposta de cópia, de ideia de copy, né? Para eles ao final do curso, e os 3 melhores iam ser selecionados, né? O primeiro era um contrato, ele falava, um contrato de 100 mil, né? O primeiro ganhava 50 mil e fazia uma carta de vendas, um VSL. O segundo era 30 mil, o outro era 20, e todos iam fazer essa carta de venda, esse VSL, e ia poder disparar na base, né? Eu, sinceramente, não estava muito afim pro prêmio. O que eu queria era ficar entre os 3 primeiros para conhecer eles e dizer, eu trabalho de graça, pega essa grana e não tem problema, né? Pausa para o momento astrológico. Gente, João é taurino. Qual a chance dele ver um negócio e não falar, vai acontecer, entendeu? Eu vou ficar nesse lugar aí. Exatamente. Então, quando eu vi isso, nossa, eu lembro que foi assim, a gente trabalha com marketing digital, né? Uhum. Então, a gente ouve que as pessoas têm quando a gente abre o carrinho, as pessoas saem correndo para comprar. Nesse caso, eu fui essa pessoa, porque ele abriu... Você tava com o cartão na mão às 5h59 da manhã? Eu tava com o cartão na mão. E, enfim, comprei, acessei lá. E, enfim, tava me preparando assim. Para tu ter uma ideia, Ju, eu sei lá, eu fazia cardio de manhã, eu baixava todas as aulas, eu via elas de noite e ficava ouvindo enquanto caminhava. Em qualquer coisa que eu fazia, eu tava ouvindo as aulas, baixava áudio. E, enfim, tava na cabeça. Não, cara, vou ganhar, conhecer e vou pra lá. Todo mundo tá acreditando, João. Exatamente. E, enfim, eu tava chegando na época já do final do curso, de fazer o teste, né? E o que aconteceu? Daí a Jolivie abriu uma vaga. E, assim, eles abriram só para os alunos, né? Sim. E também era uma aplicação semelhante, né? Tinha que mandar uma ideia de copy, só que daí não tinha prêmio nem nada. A questão era que para contrato mesmo, né? Para ser contratado. E eu, maravilha, né? Vou tentar na Empíricos, vou tentar na Jolivie, que é saúde, tem mais facilidade, né? Então eu vou mandar esse teste. Enfim, mandei o teste todo esperançoso, né? Pô, meu nicho saúde, vou conseguir. Mandei. E daí, acho que foi o Beto nos stories, falou assim, já foram selecionados. E ninguém tinha mandado nada. Você falou, então, no caso não foi errado, vai de novo. E, nossa, eu lembro que eu fiquei frustradíssimo, né? Frustradíssimo, mas no final foi bom, porque eu fiquei tão frustrado que, assim, eu fiquei com tanto sangue no olho para fazer o final, que era o da Empíricos. Fiquei com tanto sangue no olho, enfim, abriu, eu fiz, nossa, pesquisei tanto, porque eu não era muito nicho de finanças, mas pesquisei tanto. E, enfim, mandei o teste, né? E no final, eu lembro até hoje, eu tenho salvo, depois eu te mando. Eu quero. Vamos botar na edição. Eu tenho salvo aí no meu drive. Enfim, mandei, o da Jolivie eu já achava que não ia mais. E fiquei esperando da Empíricos, esperançoso, né? Daí demorou, já achei que não tinha passado, tava frustradíssimo. Nossa, imagina quanto eles não tiveram que ler, gente, socorro, Deus. Foi demais, eu lembro do Beto falando. E daí teve um dia que eu tava voltando da academia, daí eu fui ver um stories do Beto, assim, saiu quem ganhou, né? Daí, beleza, pulei os próximos stories e o segundo era eu. Mentira! Exatamente. Sério? Aham. E, enfim, um monte de gente me printou, mandou, mas assim, foi maravilhoso, né? Aí você fez uma camisa que eu já sabia. Foi maravilhoso, assim, nossa, aquele dia foi... Qual foi a sensação? Porque a gente adora esporte, quando a gente vê um atleta ganhar, por exemplo, a gente fica tipo, qual foi a sensação de olhar e falar, eu ganhei isso aqui, que eu queria? Acho que foi uma das sensações mais legais, assim, porque, nossa, eu me esforcei muito. Uma palavra, vai. Uma palavra foi uma realização, assim, né? Porque eu achava, e foi realmente de fato, aquilo abria um caminho que eu queria muito, né? Sim. Era um caminho que, enfim, até hoje me abriu para estar aqui, foi isso que acabou acontecendo, né? E, enfim, daí acabei ganhando essa segunda, eu fiquei em segundo colocado, né? Teve o primeiro, o segundo e o terceiro, fiquei em segundo colocado. E, faceiro da vida, né? E isso foi, acho que na segunda-feira, e eu lembro direitinho, sexta-feira, acho que eram umas 10 da noite, eu recebi um e-mail da CMO, da Camila, que era da Jolivie. Ou seja, você conseguiu os dois. Falando que tinha gostado muito do meu texto e que queria conversar comigo. Nossa. Como escolher? Não, até nem precisava escolher, porque um era
contratação, o outro era um teste, né? E, enfim, daí eu falei com a Camila e, enfim, Camila gostou de mim e tal. E eu lembro, essa conversa foi em outubro, mais ou menos, meio de outubro. Assim, uns 15 dias depois já estava em São Paulo. João! E daí, enfim, daí fiquei na Jolivie, né? A gente tinha contado bastante galera da Empíricos, conheci todo mundo. E eu lembro pra mim aquela questão de sonho realizado, assim, quando eu tava fazendo o curso na Empíricos e tal, uma das coisas que eu pensava, eu queria estar com eles, né? E uma das minhas grandes realizações foi que quando eu cheguei aqui na Jolivie e tal, um dia a Camila me levou, porque a gente, na área de Copa, a gente tem umas calls para debater ideia, enfim, né? E daí eu lembro que a gente foi na Empíricos lá, debater ideia com eles. E quando eu sentei naquela sala, eu pensei, putz, esses caras estavam me dando aula exatamente há umas 3 semanas atrás, eu tô aqui. Então foi um momento muito legal. Mas isso que me trouxe para São Paulo, assim, do jornalista, claro, facilidade um pouco para escrever, né? E acabei vindo para cá dessa forma. Daí, enfim, fiquei na Jolivie, daí virei depois head de copy, sócio, e depois fui para Vita, né? Tá aí, você se torna sócio das empresas que você trabalha, né? Isso é maravilhoso. Você que tá em casa e quer se tornar sócio da empresa que você trabalha, o João vai dar o pulo do gato hack. Ele vai dizer a fórmula agora, anotem. O que você acha, qual habilidade sua você acha que se destaca, que faz você se tornar sócio das empresas com tanta perícia mesmo? Você faz muito bem o que você faz, né? Sim. E não é sem esforço, eu sei porque eu te conheço. Mas qual habilidade você definiria assim como a principal? A principal... eu acho que é um pouco de fome, assim, né? Acho que é um pouco de fome, assim, talvez não seja a pessoa, só as pessoas mais calmas, assim, né? Mas por trás acho que... Antelote. É uma coisa meio assim, mas por trás tem muita fome, né? Então, quando eu entrei lá na Jolivie, tipo, eu queria ser o melhor copy, né? Sim. E quando entrei na Vita, eu já entrei com uma vaga mais de estrategista, né? Mas, assim, queria também ser um dos melhores do mercado. Então, acho que é um pouco essa mentalidade. Claro que sempre respeitando todo mundo e tal. Acho que isso para tu ser sócio, é uma coisa importante também. Sim. Porque tem que ter um alinhamento de comportamento, né? Com a empresa que tu tá, de valores, né? Sim. A gente fala bastante disso. Tem um alinhamento de valores, de comportamento para tu ser sócio. Porque não é só uma competência técnica, né? Tem Sim. que ter uma competência de, enfim, alinhamento, né? E acho uma competência também de liderança em alguns momentos, né? Porque eu me tornei sócio quando, no caso, eu era já head copy na Jolivie e agora na Vita, quando também já tinha um cargo de liderança, né? Então, acho que essa questão de liderança também acabou ajudando, né? Tem um documentário do Tom Brady que é maravilhoso. E todo mundo acha que Tom Brady tem 1000 segredos, né? E tem, gente. Ele, sei lá, ele é uma máquina mesmo, ele, Cristiano Ronaldo, esses caras todos. Mas tem uma coisa que me pegou muito e que me lembra muito o jeito que você trabalha, que é o grande segredo dele é as pessoas querem jogar com ele. E aí, por quê? Né? Porque todo mundo gostaria, às vezes, de não jogar. Falar, cara, não vou jogar com um cara muito foda porque eu não sou muito foda, vou ficar menos foda ainda do que eu sou. Enfim, não vai rolar. No caso dele, quando ele entra num time, todo o time cresce, não importa a posição. E você tem essa característica, né? Eu trabalhei com você. Eu sei que todo o time cresce. Além do respeito pelas pessoas, além dessa habilidade de ter fome, o que você acha que faz diferença no dia a dia? Qual é uma rotina diária, alguma coisa que você faz todos os dias, você fala assim, isso aqui é o que faz as pessoas quererem jogar comigo? Eu acho que tem duas coisas. É difícil dizer, né? Essa questão de pessoas não é tão precisa, né? Mas eu acho que tem algumas questões que eu consigo... que eu acho que talvez eu seja bom. Uma eu sempre tô pensando à frente de todo mundo. Pensando à frente, o que eu quero dizer? O que a gente vai estar fazendo daqui a um mês, daqui a 2 semanas, né? Então, isso me permite... visualizar alguns cenários que às vezes o pessoal que está no dia a dia ali às vezes não consegue, né? Mas desde que eu era copy, enfim, eu já tinha um pouco isso, sabe? De ver 1 mês ou 3 meses para frente o que a gente vai estar fazendo, né? E isso me ajuda que eu acho que talvez é uma das principais questões, é conseguir comunicar isso pro time, sabe? Dar uma clareza para onde a gente está indo. Acho que isso é uma coisa importante, sabe?
Nossa, dá uma clareza, porque eu sei para onde a gente está indo. Claro que tem rotas que mudam, né? Mas eu sei, ó, nós vamos para esse lado. E se... Eu acho que uma outra coisa importante, se der problema, eu já sei o que fazer. Sim. Né? Então, eu tenho um pouco esse perfil de não tão caos, né? Ser mais sistemático um pouco. Então, acho que a parte boa é que eu sempre penso, se der errado, o que eu vou fazer? Né? Então, querendo ou não, eu acho que eu já consigo comunicar o pessoal, deixar o time um pouco mais tranquilo, né? Porque se tem algum líder ou alguém que sabe para onde está indo ou já pensou nas consequências e talvez no melhor caminho, todo mundo fica um pouco mais tranquilo, né? Então, acho que essa é uma habilidade de conseguir visualizar um pouco no futuro e trazer isso para o presente, para o time, né? Eu acho que essa é uma habilidade importante, sabe? Nossa, sensacional, porque muita gente me pergunta, às vezes, quando estou dando treinamento de liderança, o que fazer para ser promovido, né? Quais são as habilidades? Eu acho que essa coisa de olhar à frente é muito importante. Enquanto você ainda está num determinado cargo, você conseguir vislumbrar outras possibilidades, outras habilidades te levariam além. João, você é muito família, né? É bonito, assim, o jeito que você fala dos seus pais, sabe? Eu conheço um pouquinho da tua história. Quais são os valores da sua família que você leva para qualquer lugar? E me conta alguma coisa que você aprendeu com seu pai e alguma coisa que você aprendeu com a sua mãe, isoladamente, assim, que você viu nos dois e falou, isso aqui eu quero levar para tudo que eu fizer. Sim. Eu acho que da minha mãe, a minha mãe é uma pessoa muito carinhosa, afetuosa. Que linda. Qual que é o nome da sua mãe que falei teu Marisa. pai? Marisa. Então, assim, eu tenho... Às vezes eu sou meio sério, mas uma questão talvez de empatia ou de entender um pouco o outro, sabe? Sim. Eu acho que vem muito da minha mãe, né? Por ela ser bastante empática, bastante carinhosa, né? Sim. Eu acho que tem esse lado. E do meu pai, eu acho que essa parte um pouco mais, entre aspas, analítica, um pouco mais metódica, digamos assim, né? Que para mim hoje no cargo que eu tenho é muito importante, né? Sim. Então, conseguir essa análise, conseguir ser um pouco metódico, né? Ver um pouquinho mais na frente e tal. Eu acho que essas são duas habilidades. Também, assim, meu pai é empreendedor também, ele fez o negócio dele. Sim. Então, assim, todas as vezes que eu tava dividido entre será que eu vou ou não, ele me deu muita força, né? Então, acho que também essa é uma habilidade, não necessariamente uma habilidade, mas é mais uma questão de mentalidade. De assumir risco, né? Que acabou me ajudando. Amei. João, o que você faz quando você não se sente criativo? Porque assim, até hoje você escreve, né? Eu sei que você faz 1000 coisas. Além de ser sócio, você faz 1000 coisas. O que você faz quando você não se sente criativo? Você fala, cara, não sai nada, não tem como. Deve ser difícil, porque você tem muita experiência, mas sim, deve rolar. Hoje minha cabeça tá oca, não consigo criar nada novo. O que você faz? É que eu acho que é muito de referência, né? O quanto mais tu adquire referência, menos tu tem a página em branco. Sim. Né? Então, assim, algo que eu acredito muito, no caso de copy, né? Tu vai escrever um texto, tu vai escrever copy, se tu tá com um branco no que escrever é porque tu não pesquisou o suficiente, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que não pesquisou o suficiente. Gente, a gente vai começar, não sei em que momento vai sair esse trecho, mas vai ser um tapa na cara logo assim. Tu não pesquisou o suficiente. Eu acho que essa questão de referência, é muito questão de referência mesmo, né? Então, no caso de copy, lá, quando eu ia escrever, eu já sabia, eu já tinha lido tanto, já tinha pesquisado tanto, que para mim o texto fluía. Sim. Né? E eu acho que isso é em qualquer área de estratégia, de tudo. Se tu tem referência, tu consegue desdobrar muito mais rápido. Isso é importante porque no momento de pressão pode ser várias formas de pressão. Sim. Um prazo apertado, ou tem que gerar um resultado muito grande em um curto espaço de tempo, né? Um resultado financeiro, enfim. Um 7 em 1. Exatamente. Tu acaba, na pressão, indo muito para as tuas referências, né? Não consegue, às vezes, ser muito criativo sob uma pressão muito grande. Então, por isso que eu acredito muito mais em consumir e ter referências do que num estalo de criatividade. O que você gosta de ler? Que eu gosto de ler? Sim. Hoje eu leio bastante sobre liderança, né? Sim. Mas o meu tipo preferido de livro, geral, é biografia. Adoro biografia. Qual foi a biografia mais legal que você já leu? A biografia mais legal que eu já li é do Steve Jobs, que eu acho ela muito bem escrita. Mas uma das que eu mais gostei que tu me indicou é do Ancelotti. Ancelotti é boa. Né? É muito boa essa do Ancelotti, que trata muito sobre liderança, né? Então foi um livro que acabou falando sobre o perfil dele e sobre liderança. Então acho que misturou dois temas que eu gosto bastante.
Sim, e é lindo ver quando um cara como o Cristiano Ronaldo, que é o caos, né, agitadíssimo, fala, nossa, esse líder é o líder que eu precisava. Isso é maravilhoso, né? São opostos, assim. Falando em caos, tem uma frase que eu adoro, é daquele livro, inclusive, Gestão de Alta Performance, que é: deixe o caos reinar e reine sobre o caos. Você que é um cara organizado. O que você pensa sobre essa frase? Principalmente se tratando do mercado digital. Sim. Eu acredito em partes, né? Porque como eu sou uma pessoa um pouco mais organizada, de processos, enfim, eu acho que o caos pelo caos, ele se torna... se perde ali, né? Sim. Então... Porque a gente estava comentando... Vou pegar minha parte caótica e vou dar uma... Gente, licença, eu volto mais tarde. A gente até estava falando, né? Acho que quanto mais, por exemplo, um head de marketing, um CMO, uma das principais habilidades, eu acho que enfim, funções, né? É tu conseguir botar uma operação no ar, obviamente, sim, mas criar processos e replicar esses processos, sim, né? Porque, enfim, consegue replicar e tu consegue fazer a máquina girar, enfim, uma receita, margem. Então, assim, eu acredito muito nos sistemas, né? Mas eu acho que o caos tem que ser proposital, né? Em alguns momentos, por exemplo, tá tudo indo muito direitinho e tal. Já aconteceu até na Vita, em outras situações que eu tava. Assim, tu olha, tá tudo direitinho, tá tudo rodando, mas o resultado não vem. Então, tu tem que botar um caos proposital, né? Então, daí as pessoas têm que aceitar. Não vai ser tudo perfeito, vão ter falhas, mas provavelmente o crescimento vai vir um pouco mais acentuado. Depois tu faz o processo de novo e assim acho que é uma construção, né? Sim. Caos, daí ajusta, caos e ajusta, né? Mas eu acho que ele tem que ser proposital, né? Sim. Como eu te falei, em alguns momentos já vi que tudo estava rodando legal, a operação tá bacana e tudo, mas o resultado não vem. Precisa de um pouco mais de caos, né? Então a gente tem que achar uma forma, não sei se é mexer em algum processo, se é mexer o time, porque acho que como head marketing ou alguém acima de marketing, os ponteiros que tu mexe são esses, né? Sim. Contratar, mexer em estrutura de time, né? Então, acho que são os ponteiros legais para gerar um pouco mais de caos. Olha, João falou, vamos pegar só essa parte, Max, depois, o João falou gerar caos, a gente só solta lá e não nem legenda, a gente só deixa assim, teu telefone vai tocar. É verdade. Bom, João, tava pensando aqui, o que te faz sentir que você está crescendo? Porque, por exemplo, depois que você chegar à sociedade de uma empresa, é claro que a gente tem metas financeiras, né? A gente quer ficar igual o Elon Musk, a gente tem tudo aquilo que tudo aquilo que a gente quer. Mas, assim, em termos profissionais mesmo, você chegou na sociedade, e aí? Para onde eu vou? O que te faz continuar pensando que você está crescendo? Eu acho que são níveis, né? Então, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito que é Pipeline da Liderança. Esse livro é muito legal. Excelente. É um excelente livro. Então, assim, ele mostra exatamente as evoluções, né? Então, primeiro tu se autogerencia, depois tu gerencia outras pessoas, depois tu gerencia outros gerentes e assim tu vai subindo, né? Então, tu sempre tá tendo que adquirir novas habilidades, né? Então, isso é um fator de crescimento legal, né? Sim. Eu acho. Mas hoje, por exemplo, eu acho que o que me motiva mais é conseguir levar, claro que com a ajuda de todo mundo, né? Levar uma empresa a conseguir aumentar faturamento. Daí também tem outras coisas que acabam entrando, né? Saber formar líder, porque tu precisa para aumentar faturamento, enfim, fazer crescer a empresa. Então, acho que hoje o que me motiva muito é resultados grandes, assim, né? De levar uma empresa que já é grande, sim, a ter resultados maiores ainda, né? Porque requer outras habilidades, sim, né? Tanto de, sei lá, uma empresa chegar do 0 a 1 milhão a 10 milhões e depois de, sei lá, 10 milhões a 100 milhões. Sim. Jogos completamente diferentes e habilidades completamente diferentes, né? Total. Então, nesse caminho, tu vai ter que ter uma mudança. Eu acho que isso é uma coisa legal de se desenvolver, né? Ter uma mudança de... Não é eu que bato a meta, é os outros que batem a meta, né? Então, conseguir formar times e fazer com que os outros batam a meta também é uma questão de deixar o ego de lado, né? Sim, que lindo isso. Então, acho que é isso que me motiva, assim, essa evolução, né? Porque tu vai de uma evolução do olhar para si para olhar para o outro, né? Sim. Desenvolver o outro. Então, e também tem uma meta financeira que é legal. Não financeira pessoal, mas financeira de empresa mesmo, né? Pô, se é uma
das principais de saúde do mercado. Isso eu acho que é um fato muito legal, né? Muito. E qual habilidade você sente que você está desenvolvendo hoje? Você fala assim, Ju, nesse exato momento eu estou trabalhando nisso aqui. Que você puder falar, lógico, claro, que não vai te comprometer pro teu time. Imagina, eu estou trabalhando gerenciar gente, entendeu? Porque tá difícil. Aí o time assiste esse podcast. Não, eu acho que é a habilidade que nem eu te falei, né? A gente vai saindo do eu e indo mais pro olhar pro outro, né? Nossa. Então, eu acho que a principal habilidade, talvez uma das mais difíceis, né? Porque não tem muito playbook, pessoas são muito diferentes, né? É habilidade com pessoas, eu acho, né? E não só com pessoas, mas saber como lidar com diferentes tipos de pessoas e fazer com que elas atinjam o potencial máximo delas. Será que elas estão no lugar certo? Será que a abordagem com essa pessoa é do mesmo jeito que com a outra? Sim. Então, esse é um labirinto um pouco difícil de tu conseguir conduzir, né? Então, acho que essa é a principal questão que eu estou estudando hoje, porque, de novo, saindo do eu para o nós, tu começa a entender que tu precisa saber formar pessoas, né? Acho que esse é um ensinamento que no começo tu não tem, tu não sabe. Não. E eu, inclusive, achava que, sei lá, quando eu virei head, eu achava que eu tinha que ser o melhor da minha equipe, né? Hoje eu sei que não. É só uma questão de ego, né? Sim. Mas o ego não bate meta, né? Então, exatamente. Então, acho que é essa a principal habilidade que eu tô me desenvolvendo hoje, né? Bom, você tá falando muito do eu e nós, eu e nós, eu e nós. Mas e você? O que o menino de 13, 14 anos que ia no Beira Rio É verdade. diria pro João de hoje? O que você acha que ele ia achar do cara que você é? Ele achar, acho uma coisa muito louca. Não, de morar em outra cidade, nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Trabalhar com marketing também nunca tinha pensado. Então, foi assim, coisa totalmente fora da rota, sabe? Sim. Fora da rota. Era terrível com número. Tudo bem que eu não sou talvez a melhor pessoa com número, mas... Vai falar isso pra mim? Sério mesmo que a gente vai ter... Nesse podcast, chama Odeio Conta. Você sabe onde você tá, né? Mas, assim, hoje consigo mexer mais e... enfim, acho que nunca imaginaria se tivesse que apostar. Nunca apostaria que eu estaria aqui hoje ou na posição que eu tô. Mas ele estaria orgulhoso. Acho que sim, né? Acho que deu certo, mas tem mais ainda para vir, né? Bom, falando de liderança, falou que está estudando bastante isso. E esse podcast é bastante sobre isso. Existem vários tipos de autoridade em liderança. E aí eu queria falar com você sobre a moral, a técnica e a intelectual. Qual dessas você acha mais importante, tanto de você como líder para o seu time, quanto para alguém que vai liderar você, que hoje não é o caso, mas para alguém que vai te liderar? Sim, assim, tem duas que eu acho que são importantes. Daí, falando do meu perfil, né? Claro. Tem a parte técnica, que para mim é importante, né? O que é a parte técnica para mim, né? Que eu tenho um líder que eu admire tecnicamente. Em alguma área, né? Pode ser, talvez, de liderança, pode ser, enfim, área de copy, alguma coisa assim, de estratégia. Mas, assim, o meu líder, eu tenho que ter uma admiração por ele em alguma área. Isso é querer aprender com ele, né? Querer aprender alguma parte com ele. Porque se eu não tenho isso, eu acho que ficou uma liderança um pouco fraca. Sim. Né? Então, acho que o liderado tem que ter uma aspiração de aprender contigo, né? Acho que isso é uma parte bonita. Assim. Sim. E todos os líderes que eu mais gostei, eu vi que eu tinha uma afinidade grande de saber que eu tinha muito a aprender com eles, né? Então, acabo gerando... Enfim, eu acho que gera uma conexão maior, né? E a questão moral, tu falou, né? Sim. A questão moral, claro que moralidade tem várias facetas, né? Mas a questão moral eu considero muito porque, sendo bem sincero, não gosto de trabalhar com gente, tanto meus líderes quanto liderados, que a gente não gosta, entendeu? Ruim trabalhar com quem a gente não gosta. Né? Então é muito melhor trabalhar com uma pessoa que tu gosta, que tu tem um carinho, assim, tu quer desenvolver a pessoa, né? E eu acho que, então, essas duas se complementam bastante, né? Mas eu acho que a parte técnica, para mim,
é uma parte importante, sabe? Sim, alguém que você aspire chegar no lugar que aquela pessoa chegou tecnicamente, exatamente, né? Talvez não necessariamente na cadeira que ela está, Sim. mas assim, tem uma parte de, sei lá, de gestão que eu admiro muito essa pessoa, então eu vou aprender com ela. Uma parte técnica, sei lá, de copy, uma parte de, sei lá, tráfego, de, enfim, liderança, ou até o perfil da pessoa, como é que ela lidera as outras pessoas, é uma coisa legal, né? Sim. Que é como é o teu caso, né? Que eu sempre falo. Mas eu acho que tem que ter isso, sabe? Sim. Tem que ter uma admiração. Senão, eu acho que é uma liderança é um elo um pouco fraco. Sim. João, qual que é a tua rotina hoje? Porque as pessoas olham assim, né? Alguém que chega nesse lugar, e hoje você tem uma bebê, coisa mais linda. Mas quando uma pessoa chega num lugar que você chegou hoje, né? De sociedade, uma empresa, você fala, cara, o que esse cara fez? Sim. Já falou de habilidade, falou da sua trajetória, dá pra entender o que aconteceu. Porque eu desde a Jornada do Herói, que assim, belo dia eu tava morando na rua, no outro dia eu tô na casa do Gustavo Lima, tá, meu filho? O que aconteceu nesse intervalo? Nesse tempo. O que você fez que outras pessoas podem reproduzir? O que você faz na sua rotina hoje? Eu sei que não dá para ter uma rotina 100% organizada quando você tem crianças, porque elas têm ali a rotina delas que acabam moldando um pouco a tua, mas o que você faz hoje que você sente que é essencial para ter sucesso assim, na sua carreira e na sua vida pessoal? Eu acho aquela questão de fome que a gente falou, né? E eu acho que, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina bem diferente do que eu tinha, sei lá, 10 meses atrás, com a Maria Clara. Mas eu sempre tinha um espaço, pelo menos de manhã, né? Daí a pessoa tem que se conhecer. Eu sou uma pessoa que à noite eu não consigo estudar porque eu sinto muito sono. Então de manhã era o meu ponto máximo de produção. Sim. Então eu sempre gostei de acordar bastante cedo e era o período que eu estudava ali, né? Então acho que esse período conseguia me acelerar muito. Sim. E, enfim, depois trabalhava à noite, à tarde, perdão. E à noite, daí, enfim, academia, alguma coisa que eu gostava mais, né? Mas eu acho que uma coisa que me ajudou bastante na rotina é, no trabalho, sempre me colocar muito à prova. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer com colocar à prova? Quando eu comecei aqui em São Paulo para escrever copy, o melhor lugar que eu considerava, eu sempre tinha o pensamento de, eu vou escrever, claro, com qualidade, mas o copy mais rápido possível para ter mais feedback. Sim. E daí eu consegui evoluir mais rápido. Então, acho que, claro, essas partes fora do trabalho é importante tu afiar o machado, né? Mas se a pessoa puder no trabalho se colocar mais à exposição e colocar o trabalho dela mais... A crítica, acho que essa é uma coisa difícil, né? Nossa, mas mais a crítica, tu vem com uma evolução um pouco mais rápida. E é difícil isso, porque aquela coisa do ego, né? O ego às vezes fala mais alto, mas quando tu tira um pouco esse ego, tu consegue evoluir. Às vezes também tem tipos de empresa, né? Mas tu tá numa empresa que aceita o erro se tu tá tentando, eu acho que é muito valioso, né? Sim. Tanto que pro time de copy eu falo bastante isso, o time que a gente tem hoje, né? Coloca a tua ideia pra gente debater, coloca teu copy pra gente debater, porque não tem problema errar. Sim. Mas o problema é, sei lá, se daqui a 6 meses tá escrevendo um copy ruim ou uma ideia ruim, porque, enfim, acaba não sendo muito produtivo. Então, se colocar muito à prova no trabalho, mostrar o trabalho e se mostrar, tirar o ego e deixar que seja criticado, eu acho uma boa forma de evolução. Pergunta polêmica. Como lidar bem com críticas? Crítica mesmo, tá? A pessoa olha e fala, isso aqui tá uma porcaria, faz de novo. Sim. Porque assim, às vezes a gente fala de feedback, às vezes a gente fica maquiando, mas às vezes você vai tomar uma crítica atravessada mesmo. Como lidar bem com isso? Vamos lá. Toda crítica, claro, tem um ponto que a crítica passa, que daí é desrespeito, isso daí a gente nem vai falar, né? Não. Mas... Faz parte dos nossos valores. É isso, exatamente. Mas a crítica, eu acho que tem que ser encarada com uma boa forma. E isso é difícil, né? Tem que se... Eu acho que essa questão que a gente estava falando de a pessoa que está te criticando tem uma admiração por ela, facilita. Acho que de quem vem e como vem, né? Exatamente. Então, se eu admiro a pessoa de gestão e ela me dá um feedback mais duro sobre gestão, eu entendo que aquilo é importante, né? Porque uma pessoa que entende mais está me dando um feedback. E também, obviamente, a forma, né? Mas eu acho que tem muito essa questão de admiração da pessoa, entender o que ela sabe. Mas de vez em quando, obviamente, você recebe um feedback de um par teu, alguma coisa. Enfim, eu acho que é uma coisa que tem que ser ajustada. Ou se tu acha que está muito fora, tu acha que esse feedback não é certeiro, primeiro, acho que aceita, né? Porque não dá para anular a opinião da pessoa, né? Tem que respeitar a opinião da pessoa. Se ela se sentiu assim, é válido, né?
mas tu saber levar essa crítica. Eu acho que essa é a principal questão. Se tu leva pro coração ali, aí eu acho que é um problema. Acho que é um problema. Eu gosto da ideia de dormir com a crítica. É, eu agradeço, falar muito obrbrigada. A gente pode voltar a falar sobre isso amanhã? Aí eu Verdade. durmo com a crítica assim. E aí, eu, no outro dia... porque às vezes você precisa sabe, passar raiva mesmo. Às vezes você fica com raiva. E tudo bem, né? Acho que é importante você acolher e depois falar sobre aquilo. E vamos lá. Ninguém gosta de receber uma crítica muito dura, né? Então, não vamos... Todo mundo quer ser elogiado e perfeito, inclusive. Exatamente. Então, assim, todo mundo fica meio brabo quando recebe uma crítica. Mas a forma, obviamente, como tu encara, eu acho que é a parte mais importante. Tu pensar realmente se faz sentido. Eu acho que digerir no outro dia é uma boa dica, Ju, porque na hora tu sempre vai ser muito, muito reativo. E eu acho que não é assim coisa... nada, vai ser bem quinta série, né? Cala a boca você. E eu acho também a forma como às vezes tu dá o feedback, dá um pouco de estilo, né? De liderança. Sim. Para saber, para a pessoa estar mais aberta ou não. Quando às vezes tu é muito direto, a tendência das pessoas é ficar com a guarda alta. Como você dá um feedback hoje? Simula aí, me dá um feedback. Eu prefiro... Escrevi uma copy ruim, assim, horrorosa, não vai vender nada, ninguém vai abrir o e-mail. Não, eu acho que uma boa forma de, às vezes, dar um feedback porque muitas vezes eu acho que se eu der... Claro, depende, tem uma questão técnica, se a pessoa me respeita muito, se eu der, ela vai me entender. Mas se às vezes não tem tanto isso, ou se é um par, eu acho que é muito mais fácil tu fazer uma pergunta para a pessoa para ela refletir. Tá, vai, escrevi uma copy ruim, escrevi um troço errado, vai dar ruim. Tá, eu iria te perguntar se tu acha que da forma como tu escreveu, tu acha que vai vender. Cara, essa pergunta... você que tá em casa, gente, essa pergunta é assim, ó, você acha que vai vender? Você já fala assim... É que dependendo, obviamente... Você falaria, não, eu acredito realmente que eu tô fazendo, tá certo isso aqui. Tu acha? Eu acho. Então, por exemplo, essa parte aqui, tu acha que a gente poderia escrever de uma melhor forma fazendo assim? Gostei. Que você mostra, ó, essa parte aqui ficaria melhor se fosse assim. Tem um princípio de copy que eu acho muito importante quando a gente corrige, quando tu olha uma parte que tu não gostou ou que não concorda, tu tem que dar uma sugestão melhor. Gente, isso vale pra vida. Não opine se você não tiver uma sugestão melhor. Aí você guarda pra você, no caso. Várias vezes eu já peguei uma parte de copy que eu não gostei, eu tentei escrever e não ficou boa, eu não coloquei como feedback na copy. Porque... Sim, você falou, não sei como fazer, vai ser isso aqui. Não sei como melhorar essa parte, né? Então a forma como a pessoa colocou tá boa. Mas assim, essa parte de fazer a outra pessoa refletir, também é uma coisa de copy, né? Tu falar para a pessoa uma coisa, ela é resistente. Sim. Mas quando tu faz ela chegar a essa própria conclusão, eu acho que é mais forte, né? Então, acho que essa forma de feedback talvez não seja mais direta, sim, mas que talvez faça a pessoa... Claro, existem momentos, né? Momento de muita pressão, que precisa ser rápido, tem que dar um feedback mais direto. Mas, assim, para uma mudança mais a longo prazo, eu acho que esse tipo de feedback a pessoa entende, eu acho que é mais valioso. Você está desenvolvendo a pessoa de fato, né? A ela pensar sobre. Porque às vezes por ter mais experiência, tu tá vendo algo que a pessoa não tá vendo. Sim. E quando tu faz a pergunta para ela refletir, ela começa a ver. É quase como se tirasse um óculos dela, né? Sim, eu amei essa pergunta. Porque assim, deve ser constrangedor. Se olhar e falar, você acha que vai vender? A pessoa pensa, não vai vender. Não. E às vezes já aconteceu de eu perguntar assim, por acaso, sei lá, tu fez copy correndo? Isso é legal. Porque às vezes você vê até que a pessoa tá sobrecarregada, né? Não é nenhum ajuste. Porque não tava bem ajustado o texto, assim. E a pessoa escreve super bem, né? Tu fez copy correndo? Daí ela fiz. Fez, entendeu? Porque dá pra ver, entendeu? Dá pra ver. Então, enfim, acho que esse tipo de feedback eu gosto mais. Também pelo meu perfil, né? Sim. Então, a pessoa entender o que... Ela mesma fez as próprias conclusões, tirou as próprias conclusões, sim, né? João, como é que é a escolha dos produtos hoje? Você dorme, acorda e fala, bora lançar um produto de coração. Não, é o que a gente estava falando antes. Acho que é um pouco de experiência de mercado, sim, né? Então, assim, como eu já trabalho com saúde faz muito tempo, eu já sei um pouco o que vende e o que não vende. Afinal, você lançou o diabetes, o povo quer saber, o Brasil inteiro precisa saber disso. Ainda não. Os suplementos já, mas o que eu queria ainda não. Mas, então é muito entender um pouco do mercado, saber o que já vendeu, né?
Claro que o mercado muda, então tem que estar um pouco atento a isso, mas assim, saber o que já vendeu já é uma boa... E ainda mais, saber o que vendeu e como vendeu. Sim. Né? Eu acho que isso é uma parte importante. E com relação daí a uma coisa um pouco mais complexa já, é saber como tudo isso se conecta. Sim. Né? Então, assim, como um produto vai se conectar com o outro, como isso... Enfim, hoje acho que a gente está num momento bastante de... eu vou lançar um produto um pouco mais barato porque eu sei o quanto essa pessoa vai monetizar, vai comprar na minha base. Sim. Então eu preciso saber que eu vou lançar isso, que ele vai entrar na minha base de clientes e tal, que ele vai ter um LTV, né? O quanto ele vai gastar comigo ao longo do tempo um pouco maior. Como eu aumento esse LTV e tudo. Então acho que não é só um pensamento do que funciona no mercado, mas assim como que eu conecto essas partes todas, né? Que daí acho que é a função de alguém de marketing, né? Sensacional. O que você diria para alguém, e aí é para alguém mesmo, assim, porque esse podcast é sobre as suas habilidades interpessoais. Você falou coisa que eu tô aqui pensando, falei, gente, eu não sei nem por onde começar os trechos desse homem. Você falou coisas que são muito valiosas para a vida, né, que você acabou aplicando na profissão. Mas o que você diria para alguém que quer crescer em qualquer área da vida? A pessoa tem né, ou tá num cargo e quer crescer, ou quer crescer como pessoa. O que você acha que na sua história fez muita diferença? Eu acho que aquilo que eu te falei de me colocar à prova, né, para receber feedback, né, eu acho que isso é uma coisa, não ter medo disso, a gente tem, mas não ter medo, essa acho que é uma primeira coisa, deixar um pouco o ego de lado, isso é bem importante, deixar o ego um pouco de lado. Eu fiz uma cote com isso. Muito bom. Deixar o ego um pouco de lado e ter um pouco essa fome de crescimento, né, que eu acho que se conecta um pouco com tudo que eu falei, né? Então, se expor mais, porque tu vai crescer um pouco mais, né? Eu acho que isso que foi uma das principais... É muito bom, porque as pessoas têm muito medo de se expor, principalmente hoje, né? Nas redes sociais, elas têm vergonha de fazer história. Meu filho! Totalmente. Pelo amor de Deus, né? Ninguém liga. E... Enfim, eu acho que se expor mais é uma... Tu tem que estar muito bem contigo mesmo, né? Mas isso acho que gera um crescimento mais acelerado. Sim. Né? Porque tu te coloca à prova, tu vai... E claro, daí é bom ter bons mentores e tudo, porque consegue te direcionar melhor com feedback, né? Mas acho que esse seria o principal que eu vejo que fez uma grande diferença para mim. Quem é o líder que você mais se inspirou até hoje, dos que você teve? Eu acho que a gente pega um pouco de todo mundo, né? Que nem eu te falei, às vezes um líder é técnico em uma parte que tu quer pegar para ti, entender um pouco mais, né? Mas assim, eu acho que a principal líder que fez uma grande diferença na minha vida... Uma mulher, senhoras e senhores. É uma mulher, é a Camila, ela sabe disso, já falei para ela. Porque assim, já entendia de copy antes e tudo, mas foi ela que me ensinou, que lindo. Né? Então, enfim, sou super próximo dela e tal, mas eu acho que essa habilidade que ela me ensinou de copy mesmo, e enfim, eu acho que ela... de saúde é a melhor copywriter que tem. Uau. Eu acho que foi a que mais me alavancou. Daí tem outras coisas, por exemplo, na Vita, tem o Gob, tem o Hugo, que são muito bons de gestão, né? Peguei muito essa parte deles também. Então, saber aprender o que cada um tem para ensinar, né? Mas, assim, a principal, que eu acho que me colocou onde eu estou hoje, uma grande responsável, foi essa parte técnica, que foi a Camila que me ajudou muito. Eu aprendi muito, não só de copy, mas de saúde com ela, né? Então, acho que foi essa a principal líder. Claro, tem todos os outros, tem vários, né? Não, já falou que a Camila, tá todo mundo vendo. Mas foi a Camila nessa habilidade daí, mais técnica de copy, né? Que me permitiu crescer também. João, a gente tem um quadro aqui no podcast que chama Gente Como a Gente. E aí eu te faço perguntas, aquelas bem Xuxa, anos 90, assim. E aí você me conta coisas que eu não sei sobre você, tá? E que as pessoas vão saber também. Porque o que acontece? As pessoas vêm aqui, sentam nessa cadeira, nos seus cargos, fazendo coisas maravilosas na sua vida profissional. E por isso também elas são convidadas, além da minha afinidade pessoal com elas. Mas... todo mundo quer saber o que você faz, todo mundo faz também, né? Nem todo mundo é sócio de algum lugar, nem todo mundo é estrategista, nem todo mundo é pai da Maria Clara, mas todo mundo faz alguma coisa que é igual a alguém. Então, conta pra mim, qual foi a maior vergonha que você já passou? Teve várias, mas acho que, a gente tá falando profissionalmente aqui, acho que teve uma vergonha, foi bem vergonhosa, que é... A gente gosta assim, ruim.
Eu tava, enfim, tinha recém vindo para São Paulo para escrever copy. E daí eu fui escrever para um médico bem conhecido. E, enfim, escrevi o texto. Eu sei o nome. Escrevi o texto, mandei para ele antes, ele acabou não conseguindo ver. E foi ver na hora da gravação, né? Sempre dá problema isso, mas... Especialista vendo o texto na hora de gravar. Né? Exatamente. Ninguém nunca passou por isso. E daí, enfim, abrimos câmera, tudo. Era remoto, tava acompanhando remoto. Inclusive, tava com a Camila também. E daí, o médico chegou e perguntou assim, quem é que escreveu essa copy? Daí, eu era novo ainda, foi daí, né? Que veio, você acha que isso vai vender? Quem é que escreveu essa cópia? Daí eu pensei, olha, ou vai dizer mil maravilhas, ou eu vou ser achincalhada, ou vou ser achincalhado aqui ao vivo, né? E daí fui eu, né? Recém-chegado, fui eu, né? E, enfim, daí não foi do lado bom, Sim. né? Ele falou, putz, quem escreveu isso aqui não me conhece, não sei o quê, um monte de coisa que ele falou. E daí eu tive que mudar o copy na hora. Nossa, foi horrível, assim. Daí ele ia lendo, a gente ia mudando na hora, foi terrível, terrível. Depois a gente pegou a gravação bruta, eu tive que cortar tudo. E pior que vendeu. Mas super vendeu o copy. Mas, assim, passei uma vergonha. Hashtag chateado. Totalmente. Guardo até hoje esse rancor. A história tá aqui, ó. Tá eternizada agora, mas vendeu bem, é o que importa. É isso. O final foi bom. João, o que você faz quando ninguém tá olhando? Quando ninguém tá olhando, quando eu tô sozinho, é uma coisa que eu gosto bastante, que eu amo rádio. Cara, sério, eu achei isso muito anos 90. Não, eu amo rádio. Eu sempre gostei muito de rádio. Você sabe que tem Spotify, tem umas coisas novas, né? Recentes. Eu digo rádio porque, sei lá, quando eu era criança, tanto que eu entrei no jornalismo muito por causa do rádio. Você ouvia futebol no rádio? Sim. Maneiraço. E hoje, sempre quando eu tô sozinho, eu tenho que ter alguma coisa. Claro que não hoje na rádio mais, mas eu sempre tenho que ter alguma coisa ligada. E não é TV, ou um podcast, ou às vezes até rádio, às vezes escuto o rádio lá de Porto Alegre ainda, eu boto. Então sempre tem que ter alguma coisa. O gaúcho, gente, ele muda pra São Paulo. Os gaúchos vão me cancelar. Eu amo gaúcho, inclusive. Mas os gaúchos mudam pra São Paulo, mas eles conseguem ouvir no que? A rádio de Porto Alegre, gente. Exatamente. Que é melhor. E então isso é uma coisa que eu sempre faço. Se eu tô sozinho, eu tô sempre ouvindo alguma coisa. Sempre. E até eu percebo isso é uma coisa engraçada. Eu fico meio ansioso quando não tô. Ai, que engraçado! Sabe, tomando café sozinho, putz, eu preciso botar alguma coisa pra ouvir. Pra ouvir. Mesmo que fique de fundo, sabe? Muito bom. João, com o que você gasta dinheiro? Que eu gasto dinheiro. Que você fala assim, isso aqui leva todo o meu dinheiro, pode levar. Que eu gasto dinheiro camisa do Inter. Maravilhoso. E com videogame. Só que o problema é que hoje eu não consigo jogar. Então, que hora você joga? A gente quer saber meia-noite às 6? Não, porque também tem neném, então não joga de meia-noite às 6. Exatamente. Então é aquela coisa. Antes eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro e não tenho tempo. Mas eu posso comprar. Então é isso que eu gasto meu dinheiro, mas não consigo aproveitar. Oh, meu Deus. Um livro que mudou a sua vida. Eu vou citar 2. Vai. Um que eu já li há muito tempo, que acho que conecta muito com o que a gente estava falando, que é aquele livro... Ele é bem batido, tá? Mas é aquele livro Mindset, sabe? Ele é bom. Mas ele fala exatamente disso, de se expor às situações adversas, né? Sim. Então, assim, ela fala bastante... Faz muito tempo que eu li, né? Mas que as pessoas que se expõem a essas situações, elas sempre conseguem evoluir, né? Sim. Então tem esse mindset, né? Essa palavra é meio batida, né? Mas o livro é muito bom. E o segundo livro foi o livro que tu me indicou, que foi o do Ancelotti. Esse livro pega a gente no coração, esse livro é né? muito bom porque, primeiro que junta duas coisas, biografia e questão de liderança, mas foi uma coisa que eu te falei na época que eu li, Sim. que assim, geralmente quando se pensa no perfil de líder, tem muito na cabeça aquele perfil de alguém que não é mandão a palavra, mas assim, ele é mais positivo, é uma pessoa um pouco mais que se impõe. Muito pra fora e vai. Isso, né? Uma pessoa que se impõe. Eu sou um pouco mais introspectivo, né? E esse livro coloca que o Ancelotti é exatamente isso, né? Então, assim, ele é um dos maiores treinadores do mundo
e ele tem esse lado mais introspectivo, né? Então não é aquele cara... Inclusive ele fala isso no livro, né? Sim. Não é aquele cara que vai na beira do campo ficar gritando com todo mundo. Ele vai no vestiário e vai falar com a pessoa, entendeu? Então, tem tudo... Tem seu... E acho que a questão legal do livro é que ele fala o quanto, depois de um determinado tempo, ele aceitou que ele é esse tipo de liderança. E como ele conseguiu ter muito sucesso sendo esse tipo de pessoa, né? E claro, tem um trecho que eu achei muito legal que é... eles me contratam por eu ter esse jeito e me demitem por eu ter esse jeito. Sim. Então, assim, depende muito de como tu vê, né? Sim. Então, acho que esse livro foi muito legal porque eu vi que essa liderança um pouco mais silenciosa também é muito vencedora. Apesar de que todo mundo acha, e acho que isso é uma coisa um pouco mais coletiva, né? De que o líder bom tem que ser aquele líder mais firme, enfim, que se impõe, né? Não que ele não se imponha, mas de formas diferentes, né? Sim. Talvez é muito mais pela empatia do que pela imposição. Sim. Então, eu acho que esse livro foi muito legal por causa disso também. Ai, que coisa maravilhosa. João, eu poderia ficar a tarde toda aqui conversando com você. Vamos encerrar com uma treta? O que todo mundo acha maravilhoso, você acha superestimado? Cerveja. E com essa declaração que vai irritar meia dúzia de pessoas, a gente encerra por aqui. Eu poderia ficar a tarde toda conversando com o João. João, muito obrigada por ter vindo. Valeu, foi uma alegria ter você no nosso conversa. papo. Foi bom? Foi Então ótimo. Tá bom. Volta sempre. Pessoal, se você gostou, curte, compartilha, manda para quem precisa se tornar um líder decente e até a próxima. Um beijo.